Estúdio ao Vivo. Olá, gente, muito boa noite. Com a tua permissão, eu entro no ar agora aqui pela TV Cidade Verde com o programa Estúdio ao Vivo para todo o estado de Mato Grosso. Eu, Arthur Garcia, vou com você até às 19 horas, trazendo as principais informações políticas do país e também do estado de Mato Grosso. Nesse momento, 18 horas e 2 minutos, eu, junto com o querido professor Onofre, aqui apresentando o programa de hoje, neste dia 24 de janeiro. Tudo bem, professor? Boa noite. Ô, Arthur, boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal da Titânia Telecom, Neri, Daniel, Djalma, seu Cícero, Maria Dias, Cândido Guimarães, Nilza, tantos amigos. É isso aí, um abraço a todos e já peço sua participação conosco. A você que está no teu veículo aí, indo para casa ou indo para o trabalho, tem gente que trabalha nesse horário agora também, eu já peço a sua participação pelo nosso WhatsApp. Anota aí, tá na tela, 65996761011. Então manda sua mensagem de áudio, de texto, fique à vontade, interaja conosco, que é muito importante. Um abraço à nossa audiência de Sinop, a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço a todos daí, de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso, Matupá também, ontem recebemos mensagem de Matupá, Nova Bandeirantes. Obrigado a cada um de vocês pela companhia. Eu já quero começar o programa de hoje, antes de falar de alguns assuntos políticos em nível nacional, começar aqui por Mato Grosso, porque ontem teve uma situação na Escola Estadual Adalgisa de Barros, em Várzea Grande, que chamou muita atenção da população, principalmente de alunos e estudantes, envolvendo a situação das escolas militares. Alguns alunos e também professores e diretores da escola, ontem, nessa reunião que seria para tratar desse assunto, foi motivo de muita confusão e também que chamou a atenção da própria autoridade do Comando Máximo da Polícia Militar. O próprio Coronel Mendes emitiu uma nota hoje lamentando esse fato, repudiando, onde algumas pessoas de sindicato, como o Sintep, professores, alunos, acabaram ali de forma truculenta, revidando algumas ações que era apenas para diálogo, era uma audiência pública para tratar do assunto da escola militar. Eu já quero também que você, nesse momento, possa emitir a sua opinião por áudio. Você é contra? Você é a favor dessas escolas militares? De que forma que você acha que isso será benéfico para um aluno aqui da rede pública do estado de Mato Grosso? Eu só gostaria muito que a população pudesse interagir conosco, e nós aqui não queremos também dizer que é correto ou errado, não. Nós só queremos entender de que forma isso é benéfico para um aluno ou para os pais também desses alunos e de que forma isso seria ruim para esses alunos. Aqui em Cuiabá, se não me falha a memória, aliás, em Mato Grosso, já existem 27 escolas militares. Existe um projeto para que façam 60. Agora, esses que já estão hoje atuando em Mato Grosso, vocês poderiam também contribuir conosco dizendo: é ruim, foi mal a implantação aqui, não deu certo. A você que está pensando aí, achando que, olha, eu não concordo porque se fizer a escola militar aqui na escola, onde já está de tudo aqui acontecendo de forma legal, não temos problemas com nenhuma questão de alunos com índice de criminalidade, nós não temos aqui problema com professores que não conseguem lesionar de forma correta. Ok, então eu preciso muito da participação. No vídeo que nós temos aí, nós vamos replicar daqui a pouquinho, aparecem algumas pessoas também que são lideranças do Sintep, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, que é a vice-presidente, a Leiliane Cristina Borges. Ela acaba ali interpelando um tenente-coronel da Polícia Militar, o coronel Wellington Prado. Nesse momento aí, nessas imagens, você observa que o coronel ele está falando, explicando como seria a metodologia desse ensino militar na escola, e ela ali acaba tentando interrompê-lo de alguma forma, com palavras que nós não conseguimos aqui entender o que ela estava falando, mas ele, de uma forma muito calma, tranquila, ele conseguiu ali tentando finalizar a sua explanação, só que sem sucesso, foi interrompido e ali se encerrou essa reunião de forma abrupta e apenas com algumas palavras de fora, sai daqui, e acabou que a equipe acabou saindo do local. Então, professor Onofre, eu queria entender do senhor, o senhor que já tem uma vasta experiência, principalmente no quesito de educação, o senhor é um professor, o senhor já lecionou muito aqui no estado de Mato Grosso, também fora, eu queria saber do senhor qual a opinião referente à questão das escolas militares em Mato Grosso. Surgiu em Mato Grosso a Escola Tiradentes, alguns anos atrás, dirigida pela própria PM, e foi uma experiência em alguns lugares do país, e depois a experiência foi muito boa, muito boa. E aí a educação de Mato Grosso estava até recentemente no penúltimo lugar de qualidade no país, todo mundo sabe disso. As comunidades começaram a se interessar por escolas militares, porque lá o professor tem que seguir uma grade de ensino, seguir a disciplina da escola e não obedecer ao que pensa o Sintep. O Sintep é um sindicato do PT.
E, obviamente, o sindicato do PT interessa por assuntos do PT. Os da educação é apenas pretexto para a existência do sindicato. É um sindicato que fatura 22 milhões de reais por ano. Então, cada vez que uma escola sai da tutela do Sintep e vai para a educação militar, é dinheiro que se perde, é prestígio que se perde. E se estabelece, Arthur, uma concorrência de qualidade. A escola pública comum com a escola militar. Quem estava decidindo ali é a sociedade, a comunidade local. Ali não cabe Sintep. O que o Sintep está fazendo lá é política partidária a favor do PT. É caso de prisão, gente. É caso de prisão o que eles fizeram. O engraçado também é que se analisasse as imagens, eu gostaria até de pedir a participação de vocês nesse momento. Eu quero que você que está me vendo ou me ouvindo pela Rádio Band FM, eu quero que você mande a sua mensagem de áudio explicando a sua opinião referente a isso. Eu queria entender por quê. Se você acha que a escola militar hoje, em Mato Grosso, no caso na Dalgisa de Barros, vai interferir de alguma forma, olha, se colocar a escola aqui, Arthur, nós teremos alunos que irão ameaçar os professores, que vão riscar os carros dos professores, que vão trazer maconha na mochila. Se tiver escola militar aqui, Arthur, esses alunos vão perturbar a nós aqui na escola, vão nos ameaçar. Então, é essa opinião que eu preciso. Então, não preciso apenas entender, porque quando se fala que não há escola militar, dá a entender que seria algo tão ruim, mas tão maléfico para essa unidade escolar, que a gente acaba acreditando, ou a pessoa que assiste e vê aquilo fala, nossa, as professoras que apareceram, alguma delas ali que eu não reconheci, mas que me passaram informação como sendo professores da escola, chorando. Aquele pai daquele aluno que está ali vê aquela comoção, acredita que isso foi bom, que a escola não se torne militar, porque o professor estava ali em lágrimas e agradecendo que aquilo não foi concretizado. Mas o que precisamos entender, por quê? Por que o Sintep não quer que seja se tornada uma escola militar na Dalgisa? Temos um exemplo claro aqui em Cuiabá, na escola estadual, antigo Presidente Médici, onde agora se tornou uma escola militar, na qual o bombeiro hoje administra, que eu falo para vocês. Eu realizei ano passado, antes da militarização, uma palestra lá para alunos, que deu em média 180 alunos. Eu presenciei de que forma aqueles alunos me receberam lá. Eu presenciei. Mais de 15 alunos me insultaram, me xingaram, se dizendo pertencer à facção criminosa, porque ali dentro daquela unidade escolar estadual acontecia tráfico de drogas. Ali dentro do antigo Médici, muitos professores eram intimidados e ameaçados. Isso eu ouvi, tanto é que me pediram para ir lá naquela época e realizar a palestra, que aí sim começou a transição da escola Médici para a escola militar. Hoje, o que eu ouço de professores e principalmente de pais e alunos que estão lá é outra vida, é outra realidade que a escola hoje virou. Agora, foi tão ruim assim? Se nesse prazo aí de 8 meses que se tornou do Médici para a escola militar, se tivesse sido tão ruim, ela não estaria continuando como está. Os professores e pais já estariam hoje reclamando da situação, professor. Nessa escola lá de Várzea Grande, que deu essa confusão aí ontem, quem tem que dizer se a escola é boa são os pais. Isso não é assunto para Sintep, não. Sintep cuida dos seus interesses de sindicato, que já é um negócio financeiro e político, deixa os pais escolherem o que é bom para os seus filhos. Sintep, você está fora do lugar, cara. Eu quero agora compartilhar com a nossa audiência um pouco dessas imagens. Também temos aqui uma entrevista, até peço a permissão para os colegas do site VG Notícias, o colega Cleitinho realizou uma entrevista ontem, fez uma live e acabou conversando com o deputado Barranco. O deputado Barranco, ele acaba ali falando dessa ideia, ele é contrário, lógico, ele é do Partido dos Trabalhadores, ele estava ali para apoiar esse pessoal que estava ali reivindicando a não militarização, e ele acaba dizendo também algumas palavras sobre o colega dele de parlamento, o deputado Catani. Ele chega até a dizer que o Catani não tem estudo, que o Catani não tem moral e que ele gostaria muito que não houvesse essas militarizações nas escolas também no interior. Então vamos acompanhar um pouco do que o deputado Barranco disse ontem lá na Escola Estadual da Dalgisa.
Nós estamos com um problema no áudio aí, nós não conseguimos ter o áudio, apenas a imagem. Então eu gostaria que a nossa equipe técnica pudesse já avaliar e verificar o que houve. Assim que tiver no ponto a fala do deputado, eu gostaria muito de colocar. Eu, assim que tive acesso a esse vídeo, eu também fiz o contato, e a nossa produção fez o contato com o deputado Catani. Não tivemos retorno até o momento para que ele pudesse falar a versão dele dessa fala que está repercutindo do deputado Barranco, tá? Então é uma situação que chama atenção e gostaria também que muitos professores, peço para que professores, alunos e pais de alunos do Adalgisa nesse momento possam participar conosco, mandando a sua mensagem. Eu acredito que lá não existam criminosos, não é bem isso. O que eu ouvi também de alguns professores ontem lá nessa confusão, dizendo em alguns vídeos que, olha, a polícia militar aqui não é bem-vinda, aqui não é lugar de polícia. Então eu não entendo, gente, como assim? O lugar da polícia ela é em qualquer lugar, principalmente para manter a ordem, a disciplina e a lei. Quando se acontece algo, vou dar um exemplo, eu já acompanhei, eu realizo matérias policiais para o programa do POP diariamente e já acompanhei situações que ocorreram dentro da escola da Adalgisa em que a polícia militar precisou ir para que pudesse sanar uma solução. Então, nesses momentos, a polícia militar ela é bem-vinda. Aí sim. Então, por isso que eu preciso nesse momento. Eu acredito, não existam lá mais bandidos, mais criminosos, alunos delinquentes, não. Isso eu acredito que não existe. Um dia desse eu fui ter uma conversa com uma pessoa e ela se atrasou num lugar público, eu não vou definir onde é, um lugar público, eu estava lá sentado, eu estava com a minha mulher até, porque ela queria, era um lugar muito bonito, ela queria ver, enquanto eu conversaria com a pessoa, ela ia passear, então. Aí eu cheguei, demorou um pouco para a pessoa aparecer, e eu fiquei lá sentado esperando, junto com a Carmen, minha mulher. Aí, e tinha duas moças próximas, e elas me reconheceram. Ah, o senhor é o Onofre? Eu leio o que você escreve, vejo na TV e tal. Nós somos professora de uma escola no Osmar Cabral. E elas me contaram o que acontece na sala de aula. É a guerra do Vietnã. Na sala de aula da escola do Osmar Cabral, em Mato Grosso. Então, quando o Sintep quer impedir que uma escola, que a comunidade, a audiência pública é para isso, para a comunidade falar, porque a escola é da comunidade, para a comunidade, paga pela comunidade, através dos impostos. O Sintep não cabe ali. Ele tem que dar aula calado, não tem que interferir na gestão da escola. Isso é assunto da gestão pública, isso está na lei. O sindicato não se mete nisso. E as professoras me disseram coisas assim absolutamente assustadoras, que ali é um campo de guerra. A sala de aula na escola pública é um campo de guerra. Então, nós estamos falando de baderna. O Sintep está defendendo a baderna, é isso que eu estou entendendo? Eu entendo o que o senhor está falando, até porque eu tenho um familiar que está lesionando hoje na rede pública. Isso é exatamente o que já passou em situações aí onde muitas vezes foi coagido, em situações onde foi ameaçado, e isso muitos professores passam. E boa parte deles, professor, não realizam boletim de ocorrência, nem levam adiante justamente com medo dessas represálias, de acontecer algo pior com ele. Eu duvido. Se fizer hoje uma enquete de forma sigilosa, quantos dos professores hoje que estão em rede pública, que foram intimidados ou ameaçados por alunos que infelizmente estavam ali escolhendo o caminho errado, nós vamos ter uma surpresa com esses números. Agora, aí sim, eu gostaria que o Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, pudesse sim se preocupar, e principalmente com outros investimentos na área da educação. Quem passa pela Avenida Filinto Miller, em Várzea Grande, próximo à própria Escola Estadual da Adalgisa, vai observar que algum local ali tem mato que sobe até pelas grades. A própria quadra esportiva, até alguns locais da unidade ali, você vê que não tem condições de uso, está abandonado. Eu acredito sim que o próprio deputado Barranco, outros deputados que lá estavam do PT, eles acabam sim realizando investimentos de emenda parlamentares para que essas unidades possam receber esse auxílio. Eu posso estar enganado, até porque ele estava muito preocupado ontem lá, tentando auxiliar esses professores e esses alunos que ali estavam pleiteando isso. Agora, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: antes de opinarem, pesquisem, tentem verificar o que a Escola Tiradentes já realizou aqui em Mato Grosso. Até porque a Escola Tiradentes, boa parte dela, só matriculavam alunos filhos de policiais militares. Não podia antes outros alunos. Até quando muitos pais se preocupavam e queriam muito que seus filhos estudassem na Escola Tiradentes e chegavam lá para pedir informações, não podiam, porque não tinha ali um familiar que pertencia à instituição da Polícia Militar.
E aí você entende o porquê que eles queriam isso, justamente para que o seu filho tivesse uma educação com disciplina e hierarquia. Hierarquia não é você ser submisso. Hierarquia é você ter respeito pelo semelhante, pelo próximo. Hoje o que a gente acompanha na rede pública de ensino não tem mais esse respeito. Na minha família tem 2 moças de família modesta que estudaram na Escola Tiradentes, já faz algum tempo. Uma é uma médica de sucesso e a outra é uma advogada de grande sucesso. De outro modo, elas não seriam, se a escola não tivesse dado uma educação boa e a noção de disciplina, a noção de hierarquia, essas regras básicas da convivência humana que o jovem de hoje absolutamente não tem, especialmente nos bairros mais modestos. Então, eu fico perguntando de novo, o Sintep que é baderna? O engraçado é que quando a gente emite uma opinião, o telespectador, que eu respeito muito o nosso telespectador, a você que está nos vendo nesse momento, acabam proferindo algumas mensagens como essa aqui. Vocês deveriam tomar vergonha na cara e deixar de ser bolsonaristas. Nós não estamos aqui levantando bandeiras partidárias. Em Bolsonaro aqui? Ninguém está falando em Bolsonaro. Quem falou em Lula, em governo, em Brasil, não me lembro de ter falado isso. Não me lembro. Acho que nós estamos metendo política onde não tem que meter política, desculpe. Exatamente. Foi a própria fala do professor Onofre que disse que lá não seria local para isso, para você realizar politicagem. Até porque quem for analisar, verifica. E outro, se a gente for analisar mesmo, gente, presta atenção em algumas pessoas que ali estavam. Qual é o interesse hoje dessas pessoas? Quais são os interesses dessas pessoas? É mais de um, mais de dois? Então, por isso que eu peço agora a sua participação. Já quero que a nossa produção possa colocar algum áudio aí dos telespectadores, que tem muita mensagem chegando. Só uma coisinha mais antes, para terminar. Como você, eu dou muita palestra em universidades, na capital, fora da capital, cursos, módulos em pós-graduações e tal. Algum tempo atrás, eu fui chamado para dar uma palestra numa escola ali na Barão de Melgaço, lá embaixo, ali quando cruza com a Agrícola Pai de Barros, à direita... Lá é o José de Mesquita. José de Mesquita. Não foi possível. Eu imagino. Não foi possível. A professora se esforçou e os alunos não deixaram, fizeram bagunça e fizeram muita bagunça. E esses meninos, ali era 2º grau, que é o ensino médio, né? Eles estão a um passo de ir para a universidade e ir para o mercado como trabalhadores. Como é que vai um sujeito que não tem disciplina nenhuma no mercado de trabalho? Tem condição. É complicado. Então, quando a gente menciona essas situações, é porque a gente vive isso na experiência. A gente acaba verificando exatamente na prática. Eu quero muito, nesse momento, a participação do telespectador, mas antes, a nossa produção está dizendo que temos já o vídeo do Barranco, tá? O deputado Barranco. Então, vamos tentar colocar a fala dele ontem lá no ginásio da UGS de Barros, falando sobre a situação dessa não militarização na escola estadual. Vamos rodar agora. O democrático, ela pode fazer a escolha. Quisera que todas as militarizações de escola no estado de Mato Grosso tivessem essa oportunidade. As escolas que foram militarizadas não ouviram. E aqui só aconteceu isso porque a comunidade, muito sensível e consciente, se organizou, principalmente pela força da juventude. Parabéns à juventude, parabéns à democracia, parabéns à educação pública e de qualidade. Em alguns instantes ali, parecia que eles estavam criando situações para que não passasse essa votação. Isso aconteceu, não é, deputado? Sem dúvida nenhuma, se não houvesse essa mobilização e toda a vibração da juventude, poderia ter acontecido isso. Acho que a vibração, a juventude antenada, organizada, exigindo seu direito, que impediu que houvesse qualquer manipulação e trouxe um resultado positivo, histórico e um marco para de agora em diante. Todas as demais escolas que tiverem esse processo, certamente vão olhar para a Dalgisa como um exemplo a ser seguido. O deputado Catani hoje à tarde disse lá na Assembleia que isso é uma ideia dele, que ele irá implantar em outras escolas pelo estado de Mato Grosso, e criticou os 2 petistas, como ele disse, dentro da Assembleia Legislativa, que estão, de certa forma, banalizando com o estado de Mato Grosso. O deputado Catani deveria voltar para a escola, se é que algum dia ele estudou, para ele estudar um pouquinho sobre democracia, para ele estudar um pouquinho sobre o que significa a própria comunidade escolar poder falar por si só. São pessoas como o deputado Catani que não estudaram democracia, que fizeram essa vergonha para o Brasil nos últimos meses,
e de modo especial, sob o incentivo dele, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, com a depredação lá em Brasília, vergonhosa, chamou a atenção do mundo, dos 3 poderes da República. Então ele não tem moral para falar sobre isso, muito menos para atacar os 2 deputados do PT, que são civilizados, que tiveram a oportunidade de, dentro da escola e dentro do âmbito também da Assembleia Legislativa, prestar já durante esses mandatos um trabalho em prol da comunidade escolar e da comunidade acadêmica do Estado de Mato Grosso. Bom, até então não conseguiu contato aqui nem a nossa produção com o deputado Catani para dar a sua versão dessa fala do deputado Barranco, quando ele diz ali que não tem estudo, que também não tem moral para tal. E quando ele diz que nós, 2 deputados do PT que lá estavam, sim, tem essa, vamos dizer, a sensibilidade, né? Quando eles acabam atacando os outros e quando eles são atacados, eles se passam de vítimas e eles não aceitam quando acabam e também não reconhecem quando atacam. O que a gente tem que entender nesse momento é o porquê que não querem. Qual o motivo? Por que não querem que lá se torne uma escola militar? Então, por isso eu pedi a sua participação. Eu quero, nesse momento, replicar aqui pelo menos uns 3 áudios da nossa audiência para a gente continuar comentando aqui, professor. Temos? Então vamos tentar mais uma vez aí, vamos lá. Eu quero mais participação, tá, gente? Pode mandar aí, porque tem bastante mensagens. A você que está mandando também mensagem de texto também, eu faço questão de ler, assim como li desse outro amigo. Eu vou ler aqui uma também que chega. Boa noite, Arthur. Essa presidente do Sintep já deveria ter saído desse cargo há muito tempo. Ela não tem nada a acrescentar nessa pasta, ela é uma vergonha para essa classe. Sou Paulo Silva, do bairro Tijucal, Cuiabá, grande abraço. São pessoas que conhecem, professor. Então, assim, as mensagens que chegam aqui de forma aleatória, eu leio, não estou escolhendo se é como lemos aquela que falou que eu e o professor somos bolsonaristas, então eu quero a participação por áudio agora. Temos? Podemos rodar. Boa noite, Onofre, doutor Onofre, professor Onofre. É um prazer estar participando do programa. Boa noite, Arthur. Boa noite. Boa noite, bancada do estúdio ao vivo. Sou fã do programa e quero dizer a vocês que eu apoio totalmente a escola militar. Eu vejo o quanto mudou o perfil da escola, o quanto os alunos andam disciplinados, alegres, respeitosos. E isso é algo surpreendente. Quando eu vi que mudou, eu gostaria que todas as escolas até chegassem ao nível. Aqui é o Adilson, é um prazer estar participando do programa e, sinceramente, foi uma das melhores mudanças que houve quando o governo do estado tomou a decisão de criar escolas militares. É ótimo voltar ao civismo. Eu fazia uns 40 anos que não participava de uma comemoração do 7 de setembro em Cuiabá e eu vi o nível das escolas, do entusiasmo do povo brasileiro em volta disso. Eu acredito na educação ordeira, na educação de qualidade, e é isso que eu quero para os nossos jovens desta geração. Obrigado. Eu que agradeço, tá, Adilson? Muito obrigado pela tua mensagem aí. Quando o senhor acabou dizendo que quando viu aí no 7 de setembro, conseguiu ali visualizar um pouco do respeito que é exatamente essas escolas militares. Os pais conseguem observar isso no decorrer do tempo, com a convivência com os filhos nesse período de 365 dias. Quando chega no último dia do ano letivo, quando existe a formatura, ali é o ápice. Ali você tem a certeza de que fez o melhor para o teu filho, que exatamente aquela escola melhorou a condição dele. Não que ele estava marginalizado. Eu sempre digo o seguinte, que exército, polícia não vai corrigir ninguém, não. Não é por aí. Então apenas vai dar um norte. Aquela pessoa que já tem o álibi de querer exatamente ir para aquele caminho, vai com fé. Você não vai conseguir desviar ele tão fácil. É difícil, mas com certeza vai auxiliar muito. Assim como na própria Dalgisa, onde tenho certeza que 99% dos alunos lá são de boa índole e principalmente estudiosos, que conseguiram ter nota no IDEB satisfatória no período aqui no estado de Mato Grosso. Quero mais participação do telespectador de áudio, por favor. Boa noite, professor Onofre. Boa noite, Arthur Garcia. Boa noite. Fui aluno de colégio militar e, em momento algum, fui hostilizado. Pelo contrário, tem sim uma qualidade diferenciada. Pode perguntar para qualquer estudante de colégios militares se algum deles foi hostilizado ou tratado mal. Pelo contrário,
Tem-se qualidade, sim. O Sintep apenas quer criar uma baderna em algo que eles não conhecem a atual realidade. Se eles fossem nas escolas militares e vissem o lado de logística, o lado de qualidade, iam ver o que eles estão falando é algo sem nexo algum. Volto a repetir, fui aluno de colégio militar, me orgulho muito de ter sido aluno e se pudesse voltar no tempo, estudaria novamente. Temos grupos até hoje e tem qualidade. Júnior, Parque Atalaia. Ô Júnior, muito obrigado, um abraço a todos do Parque Atalaia aqui de Cuiabá, muito obrigado pela tua mensagem. E a nossa produção também, eu quero opiniões contrárias, tá? Não quero que escolham aí apenas que são favoráveis, não. Então eu preciso muito, principalmente de pais de alunos da Dalgisa e de alunos, professores, que nesse momento que estão nos vendo ou ouvindo pela rádio Band FM, possam encaminhar a sua opinião, que é importante. O porquê que você é contra, o porquê que você não quer. Então eu quero muito essa opinião. Eu certa vez conversei com uma pessoa que ele era motorista de uma van escolar. E ele me relatou uma situação que ele tinha por hábito de transportar alguns alunos de rede pública, de rede particular e também do ensino do militar. E ali nós conversamos um pouco sobre as questões de comportamento, enfim, como ele acabava observando isso. E ele foi enfático em dizer que a questão hoje comparatória de alunos que ele pegava na escola Tiradentes naquele período e quando ele pegava em outras escolas estaduais da rede pública, ele via exatamente a forma de conversar, a forma de se vestir. Ele disse isso. Lógico que isso vai por outro parâmetro, mas ele acabava percebendo a diferença. E isso conta muito, não que vai oprimir. Então, se existe essa situação de que, olha, os alunos que vão estudar na escola militar serão reprimidos, eles irão passar por uma tortura psicológica, a não ser que isso já não aconteça hoje, né? Não sei, mas eles irão passar por uma tortura psicológica, eles serão obrigados a usar coturno, eles serão obrigados a ser afogados numa água, numa piscina, para ter um treinamento físico. Gente, não é por aí. Não tem nada a ver disso aí, tá? Então, eu só gostaria que, se você é contra, eu preciso muito da sua opinião. A questão de emendas parlamentares, recurso público, isso vai interferir, Sintep? Se vocês que estão hoje à frente do Sintep, que aí acaba dominando uma fatia boa aí desses recursos, isso vai atrapalhar vocês? Seria mais ou menos por esse interesse ou mesmo com a preocupação dos alunos que vocês estão? Então, eu gostaria muito que vocês pudessem participar. Professor, se tiver alguma opinião, eu gostaria de ouvir mais um áudio. Arthur, durante muitos anos eu fui professor na Academia da Polícia Militar de Mato Grosso. O atual comandante Mendes, por exemplo, o anterior coronel Assis, foram meus alunos na academia. Primeira, segunda, terceira e quarta turma de aspirantes que depois viram oficiais. A formação deles é extremamente rígida, eles são muito preparados. E depois, para progredir na carreira, tem que fazer muitos cursos. O Sintep pode dizer o que quiser, mas não fale de qualidade, porque a qualidade militar é muito boa. Olha, tem uma mensagem que chega agora aqui, eu vou até ler e depois eu vou querer mais áudio, tá? Lugar de polícia é na rua, na direção de escola, lugar de professor. Por que a Polícia Militar não assume uma escola no bairro periférico? E os projetos da escola que já foram assumidos pela polícia? Por que acabaram com os projetos? Que assumam a função deles de polícia. Os professores ainda serão sindicalizados, até porque quem ministra a aula são os professores da SEDUC e não policiais. Para até entender um pouco disso, por isso que é importante as audiências públicas, para desmistificar um pouco disso aqui, para entender quem são as pessoas que darão aula. Não vai ser um professor ali com uma .50, um fuzil 5.66, não tem nada a ver com isso aí não. Na própria escola Presidente Médici, que se tornou agora escola militar, os próprios professores continuaram lá, gente. São os mesmos professores. Então não tem essa máxima de que serão policiais que irão estar com um giz na mão e uma pistola na outra. Não tem nada a ver. Por isso, a importância que era o dia de ontem. Para tirar dúvidas, para explicar. Só que, infelizmente, não foi possível. Eu quero mais áudio da audiência aí, por gentileza. Falhou o nosso áudio, Vou até explicar aqui, porque às vezes fala assim, mas aqui não tem participação. Tem muita mensagem. Aqui, às vezes, o nosso computador aqui, ele dá um bugzinho. Então, ontem eu fiquei sabendo, porque isso já acontecia antes com o Igor Táxi aqui. Muitas vezes. Ele trava. Ele trava. Então, quando isso acontece, a gente tem um tempo aqui para ele oxigenar a nossa máquina, ela vai oxigenar, e aí ela vai conseguir mais uma vez aqui encaminhar essas mensagens de áudio. Deixa eu ler, então, uma mensagem que chega para nós aqui.
Boa noite, Arthur. Eu acho que essa escola militar aí deveriam levar para as periferias, não só para um lugar nas escolas mais renomadas, no centro, porque lá nas periferias que precisam de educação melhor para pessoas que querem levar elas para o centro. Quem manda é o Claudemir do Dom Aquino. Até centralizar, porque escola estadual é onde se concentra o maior número de alunos, né, professor? Seria mais ou menos isso, né? Elas obedecem a uma logística de distância e tal, né? De público. Você se lembra, Arthur, o ano passado, na escola, parece-me que é José de Mesquita, ali perto do antigo pronto-socorro, José de Mesquita, né? Não, Nilo Povas. Não, a Nilo Povas está fechada. Fechou. Você desce a Avenida General... Passa pronto-socorro, desce à direita. Tem uma escola pública ali, estadual. Eu esqueci o nome dela. Entrou uma aluna armada e saqueou outra na sala. Mas como é que tem aluno armado na sala de aula? Eu fico pensando que num colégio militar isso jamais aconteceria. Primeiro, porque não entraria armado. E segundo, a noção de educação que se dá é diferente. É para a vida. É para a vida. Estou defendendo porque eu tenho consciência do que estou falando. Acho que a minha opinião não é importante. Importante é a opinião da comunidade. Porque o filho que vai para a escola é o do morador da comunidade. Se a comunidade quiser, quem é o Sintep para dar palpite? Se ele é apenas um interessado financeiro e de bagunça nesse processo todo. Quem tem que dizer é o pai da criança que mora naquele bairro e frequenta aquela escola. Sintep, cai fora, cara. Até por isso eu queria ontem que tivesse ali pais desses alunos. O que nós observamos ontem lá na quadra da UGISA era apenas alunos, que por sinal são menores, né? Alguns com 15, 16 anos, e alguns ali sendo representados pelos pais, como a própria coordenação disse. Então, o certo não seria os pais, porque eu me lembro que quando a minha mãe pernoitava, dormia na frente do Liceu Cuiabano para conseguir uma vaga para mim e para o meu irmão lá na escola, era o meu pai e minha mãe que eram responsáveis por mim. Eu não acredito que esses alunos teriam poder de voto ou de decisão. Eu não sei se isso está além dessas decisões dos pais. Então, eu quero a participação do telespectador por áudio. De preferência, produção, eu quero pessoas que são contra as escolas militares aqui. Vamos lá. Perdeu o áudio? Vai lá. Boa tarde, professor Onofre, grande professor, aqui é o Breno, tudo bem? E boa tarde, Arthur Garcia. Boa tarde, Breno. Sou fã de vocês dois. Valeu. É o seguinte, eu sou contra esse Sintep, porque esse presidente do Sintep, para mim, é um arruaceiro. Ele cria problema com o governo, teve reajuste salarial dos professores, na pandemia ficaram em casa sem receber, recebendo, não queriam voltar às aulas porque estava Covid, queria ficar recebendo, sabe? E outra coisa, quando o adolescente vai para o exército com 18 anos de idade, ele aprende a ter valores. O que é acordar no horário, respeitar as patentes. A pessoa, quando vai para o exército, ele aprende a respeitar. E tem muitos alunos de 6, 7, 8, 10 anos que são mal educados com o professor, que não respeita o professor, que xinga o professor ou até bate o professor. Então, eu acho que eles teriam que ter um bom senso de ver que a militarização nas escolas não é ruim. Vai ensinar esses alunos, os baderneiros, a se tornarem pessoas melhores. O que vocês acham? Olha, foi exatamente o que eu disse agora há pouco, meu amigo. Obrigado pela sua participação, que exatamente esses valores serão empregados nesses alunos. Eu tenho certeza, por isso, nesse momento, eu gostaria de ouvir as opiniões dos pais, principalmente da escola da UGISA. Como que é teu filho na tua casa? Como que é a situação da convivência, né? Então, é isso que eu queria entender, é isso que eu queria ter essa participação desse público. O nosso telespectador mandando um texto, daqui a pouco já peço mais um áudio, ele diz o seguinte aqui: Oi, Arthur, por que mudar o projeto pedagógico de uma escola que funciona com excelência? Lá tem projetos de diversidade, tem o EJA e inclusão social. Vamos pensar que, na verdade, militarização é um cabide de emprego dentro das escolas para a polícia militar. Eu não sei de que forma seria esse cabide de emprego, até porque os policiais já são concursados, já têm o seu soldo, o seu ordenamento ali, né? Então, não entendi de que forma seria esse cabide de emprego. Eu quero participação de áudio agora, mais um. Nada? Não temos? Então, vou fazer o seguinte agora. Antes de chamar mais um áudio, eu quero que você preste atenção nesse recado do MTCap, a você que pensa ali nesse final de semana ter a sorte grande de ganhar 20 mil reais, 10 mil reais, ou um Toyota Corolla como esse aí, ó, zerinho na sua garagem.
Presta atenção nesse recado da Lelê e do Romeu. Vai lá. Fecha mês inédito MTCap. Dia 29, pela primeira vez, tem edição menos pontos. Quem marca menos pontos nessa edição também ganha. Tem 10 mil reais no primeiro e 5 mil reais pra quem marcar menos pontos. Tem 10 mil reais no segundo e 5 mil reais pra quem marcar menos pontos. No terceiro prêmio tem um Toyota Corolla e 20 mil reais pra quem marcar menos pontos. Compre agora, só 15 reais. Edição inédita, com prêmio também para quem marcar menos pontos. Ainda tem 10 prêmios de 1.500 reais nos giros. Fecha mês inédito MTCap. Só 15 reais. Compre já o seu. Só, então você tem aquela grande chance marcando mais pontos ou também tendo a sorte de marcar menos ponto. MTCap, compre o seu agora e boa sorte. Olha, eu preciso fazer um intervalo comercial. Na volta, eu já quero também replicar os áudios, já vou pedir para a nossa técnica solucionar esse problema aqui, do problema do áudio, e eu vou colocar a participação de vocês e também vou vir com o Bruno Pinheiro atualizando as informações direto de Brasília. Eu volto já, 30 segundos, não saia daí. Voltamos, estamos ao vivo agora, 18 horas e 43 minutos, com o programa Estúdio ao vivo aqui pela TV Cidade Verde. Obrigado a você pela companhia, obrigado pela audiência. Já vou replicar a participação do nosso telespectador, mas antes eu quero um recadinho da Nacional G3 para vocês. Presta atenção. Endividado devendo carro ou cartão, conheça o planejamento financeiro da Nacional G3. A Nacional G3 é uma empresa especializada em negociações de dívidas bancárias. Planejamento financeiro com uma parcela que cabe no seu bolso. Tudo isso para te ajudar a regularizar sua situação junto aos bancos. A Nacional G3 não cobra valores à vista. E aí, tá esperando o quê? Agende agora mesmo seu horário sem compromisso e venha conhecer de perto os benefícios que só a Nacional G3 tem para te proporcionar. Ligue agora, 0800 888 3211. Viu aí? A parcela do seu veículo atrasou? O cartão está estourado? A Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Liga agora, 0800 888 3211. Olha, eu quero agora a participação do nosso telespectador por áudio. Então, gente, muitas pessoas opinando, falando da situação da não militarização nas escolas estaduais em Mato Grosso. Fato que aconteceu ontem na Escola Estadual Adalgisa de Barros, em Várzea Grande. Quem não está acompanhando desde as 18 horas, eu e o professor Onofre, estamos aqui replicando e falando sobre a situação do que aconteceu ontem. A você, se é contra ou a favor dessas situações no ensino público, a gente quer a sua participação. Então, vamos rodar mais uma. Sim, professor. E o Auri Hoffmann estão defendendo a escola militar. Obrigado pela participação, viu, Leandro Ineri? Quero o áudio. Boa noite, Arthur Garcia. Boa noite, professor Onofre. O professor Onofre é um cara intelectual, eu sempre acompanho o programa, Arthur, comigo, com o professor Onofre. Essa questão, desde cedo, eu recebi essas imagens, fiquei indignado. Essa é a amostra da educação, Paulo Freire, do PT, sempre comunga em cima disso. Eu acho que se a Secretaria de Estado da Educação tiver um secretário, uma diretoria administrativa, uma coordenadoria de ensino, a própria polícia fazer uma representação contra essa digníssima senhora, se é professora ou coordenadora, eu não sei, representá-la lá na educação como PAD. Porque, da mesma forma que a lei existe, você desacatar um funcionário público em trabalho é crime, tem que responder criminalmente. Se fosse eu, pai de aluno, fosse lá e fazisse isso, eu estaria preso, respondendo criminalmente, que eu estava desacatando um funcionário por uma lei federal. Então, eu acho que a própria Polícia Militar tem que representar essa professora, que vou te falar, isso não educa ninguém, só deseduca. Por isso que lá na Adalgisa de Barros, que os cidadãos já fiquei sabendo, maconheiro, drogado, toma conta. E isso que o PT quer. E não vai acontecer no Brasil. Infelizmente, eu tenho esperança que não aconteça no Brasil, Arthur. Boa noite, Henrique, bairro Quilombo. Henrique, muito obrigado. Um abraço a todos do bairro Quilombo, em Cuiabá. A tua fala, ela corrobora exatamente com o que a gente vem falando e explicando aqui. Essa senhora que o senhor acabou dizendo aí, ela é a vice-presidente do Sintep, a Leiliane. Ela foi identificada e o comando-geral hoje, o coronel Mendes, emitiu uma nota hoje dizendo das providências jurídicas que vai tomar contra ela.
Até o próprio secretário de Educação, Alan Porto, também repudiou e as sanções administrativas serão hoje acionadas. Isso vai acontecer. O que nós aqui temos que refletir e pensar seria o seguinte: se fosse o contrário, se fosse um coronel da polícia na frente de uma professora negra dançando ou obstruindo ela de falar, quais seriam as manchetes nos jornais? Se ali tivesse lacrimogênio, se tivesse tiro de borracha dos policiais contra esses alunos, será que era exatamente isso que eles queriam provocar, professor Onofre? Às vezes é difícil de opinar sobre certos assuntos, a gente tem tanta informação, mas eu quero chamar aqui a atenção. No YouTube tem uma série de 3 vídeos chamado As Grandes Minorias. As grandes minorias. Mostra com exatidão como é que nos Estados Unidos e um pouco no Brasil, como é que a esquerda fez lá, que é uma outra sociedade, muito melhor economicamente, mais educada e tal. As grandes minorias, mostra como é que a esquerda fez para distorcer a verdade. É o que você acabou de falar, Arthur. Se fosse a professora negra sendo agredida pelo policial militar, o mundo estaria em guerra hoje, o mundo estaria acabado. Como foi o contrário, não, está tudo certo. Então, eu sugiro a você, não entre nessa conversinha, vai lá no YouTube. As Grandes Minorias, é um vídeo produzido pelo Instituto Brasil Paralelo que mexe em feridas muito doloridas da política. As Grandes Minorias, você vai entender. Pensar sempre é bom e principalmente pesquisar. Agora são 18 horas e 49 minutos, eu quero mais uma participação do nosso telespectador. Olá, boa noite, Onofre, boa noite, Arthur. Boa noite. Também nós temos que passar por uma análise, né, entrar em questão política. Eu já vi o Onofre falar, que sei o que do PT, que não sei o que. Não, o deputado estava lá, falando na parte dele, o que acha. Ou também em questão do colégio militar, não vamos ficar aí, colégio militar é tudo na vida, que vai fazer tudo na vida. A educação, você não vem do colégio militar, a educação vai de casa. É de casa que começa a educação aos seus filhos, entendeu? Porque se um policial começar a pegar rígido lá no colégio militar, o professor, ele é punido. Então tudo tem uma consequência que vai gerar dentro do colégio. Tanto faz que não é militar e tanto faz que é militar. Então é uma questão que nós temos que pensar, esquecer esse pouco, que vai falar uma coisa, já coloca PT, já coloca bolsonarismo. Não. O pessoal está brigando. Então eu acho que deveria ir uma matéria, um jornalista lá, tá? Fazer a matéria ouvindo as duas partes. Que não confunda a cabeça de ninguém, porque dentro de Mato Grosso não pode ser todos os colégios militares, que também não há suficiente policial para isso. A gente vai ter que tirar o policial da rua para dar aula de colégio militar? Não. Então tem que ouvir as duas partes, para que não confunda a cabeça de ninguém. Um colégio militar é bom? Sim. Mas quem que pode ter todo mundo pode ter seus filhos no colégio militar? Não pode. Então já começa um pouco de tipo preconceito, que dá para mim ver, entender no que você está falando aí. É o meu entender. Então é bom um de vocês ir lá, ouvir as duas partes, para tentar entender. Porque desse jeito aí começa a entender politicagem e um querendo jogar o corpo para lá. Que parece, para mim, no meu modo de olhar, que você é mais bolsonarista que é o outro lado. O Onofre também. Então vocês dão mais questão pelo lado do bolsonarismo. Querer criticar o PT. Então faz uma matéria ouvindo duas partes, que fica uma matéria mais bonita e bem explicada para todos nós. Até para entender o seguinte. É a minha opinião, volta aí do Pedra 90. Por gentileza. Eu até entendi o que o senhor falou. É o seguinte, quando foi marcado essa audiência pública para tratar desse assunto, foi determinado dias antes. Então, o que o senhor está propondo... escola e num determinado local. Exatamente, isso foi agendado. Previamente agendado. Eles sabiam que iria acontecer isso. O que o senhor está propondo é o que eles propuseram lá e não aconteceu ontem. Pelo contrário, o que aconteceu. Teve uma professora, não sei se ela é diretora, se faz parte do núcleo pedagógico, mas ela usa o microfone e diz, olha, o coronel terá 15 minutos e a escola mais 15. E ela pedia, respeitem agora o momento do coronel, deixem ele falar, vamos precisar ouvi-lo. E ninguém, era aquela gritaria, saiam daqui, vão embora, não militarização. Então, ou seja, talvez esse argumento ele é bom no papel que o senhor está falando, porque na prática o que presenciamos ontem não valeu. E o fato do deputado estar lá,
Mas ali não é lugar de deputado, é um assunto dos professores e da comunidade. O que ele foi? Ele foi apoiar uma corrente política com uma ideia política de impedir pelo caminho político uma decisão que é da comunidade. Deputado, o senhor está fora de lugar, desculpe. É isso aí. Vamos lá, eu quero mais participação de áudio. Pode rodar. Boa noite. Boa noite. Parabéns a vocês aí que fazem o programa. Sou ouvinte assíduo e gosto muito de ouvi-los e poder ver a opinião de vocês. Quanto à militarização das escolas, eu quero falar que eu, por exemplo, estou muito feliz por ter conseguido uma vaga para meu filho na Escola Dom Pedro, antigo Presidente Médici, porque eu sei que ali ele vai ter disciplina, ordem, vai aprender a ser uma pessoa respeitosa, aquilo que eu já ensino desde a minha casa, porque eu acho que a educação da gente começa dentro de casa. Exatamente. Né? Mas a escola militarizada, eu acho que tem essa característica de colocar a disciplina, de que os alunos estejam voltados realmente àquilo que foram para a escola, que é ter uma educação de qualidade. Então, eu acredito que é um passo muito grande para a melhoria no aprendizado dos nossos filhos como cidadãos, né, para que eles aprendam que tem que ter disciplina, hierarquia e respeito. Meu querido, muito obrigado pela mensagem. Importante, né, professor? Tem uma colocação importante aqui. Ouvindo o que as pessoas estão dizendo, nas escolas dos bairros periféricos, a mãe sai cedo para trabalhar e, frequentemente, ela é a chefe da família. Ela sai para trabalhar, volta de tarde, os filhos ficam na escola e depois na rua. A escola não ensina praticamente nada e a rua ensina o que não interessa. Grande parte dessas crianças, o pai não está mais com a mãe, ou o pai está, mas vai sair cedo para trabalhar também. Essas crianças, elas são usadas, abusadas pela ausência dos pais. Então, a escola, eles não têm os pais para educá-los. A mãe chega de noite arrebentada de cansada e o pai também, e vão logo dormir. E os filhos continuam soltos no mundo sem uma presença de educação paterna. Nesse caso, a escola não é educá-los. Limpa o nariz, essas coisas não é isso que a mãe faz e o pai faz. Mas é apenas dar um certo norte, como o Arthur falou. Nos bairros de classe alta, tudo bem, a escola particular resolve. Os pais educam o suficiente que puder para educar também, que não educam muito, mas a escola tem outros aspectos. A escola traz artes, traz música, traz esportes, que é uma forma de educar filho de rico. A escola lá no bairro não tem nada disso. Então, a escola militar, se ela estiver no bairro, também nós não estamos falando de transformar 700 escolas de Mato Grosso em escola militar, ninguém falou isso. As escolas que a comunidade quiser e for possível, vira-me. Ali sim as crianças receberão a complementação dos valores humanos que elas não encontram em casa porque os pais trabalham porque são pobres. Exatamente, os valores cívicos e morais principalmente. Olha, uma mensagem do telespectador aqui antes de colocar mais um áudio. Boa noite, sou servidora pública do Estado, trabalho dentro de uma escola em Várzea Grande, não sou professora. E o que eu percebo é que a maioria dos professores são contra escolas militares. Primeiramente, acho que tem um preconceito com a polícia, gerir uma escola. E também, hoje em dia, a escola é um lugar que se gira muito dinheiro. E é uma triste realidade, mas como servidora já vi diversas coisas serem feitas com recursos que vêm para os alunos. É uma triste realidade se a polícia assume uma escola, acabasse exatamente com essa mamata. Simples assim. Tenho colegas de trabalho de outras unidades de escolas militares e só tem elogios. Alguém que está lá. Da mesma forma como esse pai participou agora há pouco, falando que o filho está lá na escola Dom Pedro Antigo, Presidente Médici, você observa, abrimos aqui o nosso meio de comunicação WhatsApp para você interagir conosco, mandando o seu áudio. Em nenhum momento estamos aqui selecionando esses áudios. Esse vai e esse não vai. Escolhemos um que veio exatamente de um pai de aluno de lá. Será que se lá esse filho dele estivesse sofrendo, ele iria falar coisas boas dessa escola? Ele teria a oportunidade agora de reclamar. E não chegou isso. Então eu quero ouvir mais a nossa audiência nesse momento com áudio. Boa tarde. Boa tarde, amigo. Parabéns pelo programa. Obrigado.
Ricardo, Tangará da Serra. Ei, Ricardo, um abraço, Tangará. Eu vejo a escola militar como um prestígio. Me faz relembrar o tempo que era criança, que tinha aquele patriotismo de lembrar do 7 de setembro, fanfarra, aquela disciplina que era sobre as escolas, aquele amor pelos professores. Aí hoje eu vejo a política invadindo a escola, ensinando o quê? Não ensinam a própria política, né, para aprender o que é a verdadeira política. Assim, não ter conhecimento sobre a política. Já que a escola quer interferir, que a política quer interferir na escola, ensina a verdadeira política. Os direitos, as questões verdadeiras, né? Então, de parabéns. Todas as escolas estaduais podiam ser todos militares. É a minha opinião. Meu querido, obrigado pela sua participação. Eu tenho até algo em falar aqui, que em 2015, quando foi eleito o governador, se não me falha a memória, foi Mauro Mendes. Não, minto, Pedro Táxi. Pedro Táxi e os deputados eleitos. Na posse dos deputados, eu, iniciando minha carreira nesse mundo maluco de jornalismo, peguei um microfone, um cinegrafista e fui lá para a Assembleia. Você sabe o que eu fui perguntar para os deputados? Se eles sabiam cantar, pelo menos um trecho, do hino de Mato Grosso. Apenas um, lógico, o Wilson Santos conseguiu ali falar algumas letras e palavras do hino, mas a maioria não sabia. Não que isso seja obrigatório, pelo contrário, mas são valores, talvez simples, básico, que os alunos hoje conseguem aprender. O simples hino nacional. Boa parte dos alunos não sabem cantar esse hino e não sabe nem o significado. Isso é irrelevante, vamos falar. A maioria não sabe. Pois é, professor, então... E lamento informar que professores dizem que não é preciso porque não é importante. É fascista o hino nacional. Professores ligados ao Sintep. É lamentável ouvir isso, né? Talvez outro tipo de hino, como alguns estão replicando por aí, seja mais importante. Vamos ouvir mais uma participação do nosso telespectador. Roda aí. Boa tarde, Arthur Garcia. Tudo bom? Boa tarde. Aqui quem fala é Marcelo. E aí, Marcelo? Eu gostaria de dar uma opinião aí também, que eu vivi 7 anos dentro da Escola Militar Tiradentes, desde quando era no Porto. Legal. A gente fez a mudança, nós alunos ajudamos na transição, quando mudou a escola para o CPA1. E não tinha nada disso, não tinha sem graceira. Se você fez coisa errada, você era penalizado conforme o que você fez. Igual quando a gente andava desleixado com o uniforme, com o uniforme aberto. Ou vai ser uniforme, né? Fazer alguma coisa, pagar um polichinelo, fazer um apoio, para saber que aquilo ali não poderia ser repetido na escola. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu estudei na Escola Tiradentes. Legal. Que eu entrei desde a 5ª série até o 2º ano. Boa tarde. Boa tarde aí para você e por nós. Valeu, Marcelo. Boa tarde para você. Obrigado pela participação. Gente, olha, se a gente tivesse que continuar aqui até meia-noite com esse assunto, que ele é muito relevante e importante para todos, mas eu preciso finalizar o programa agradecendo aqui a você. Professor, muito obrigado mais uma vez por mais um dia. Amanhã estaremos aqui de volta. Se Deus quiser. Obrigado a você também que acompanhou nesse momento. Você vai acompanhar agora o programa Passando a Limpo com a Agnello Corbelino. Eu, junto com o Onofre, voltamos amanhã às 18 horas. Um abraço. Tchau.